Oi, gente! Primeira coisa, hoje eu vou tentar falar mais alto, porque os outros reclamam que tem hora que não dá pra ouvir nada que eu falo. Eu vou tentar falar mais alto, porque a minha voz é baixa assim mesmo. Eu não consigo falar muito alto, então eu tenho que comprar um microfone, mas até eu comprar um microfone vai demorar um pouquinho. Por enquanto tá sendo meio que improvisado mesmo. Mas eu vou tentar. Então, hoje eu vou falar da semana 13, 14, 15 e 16. O que aconteceu nessas semaninhas. Eu até anotei aqui porque eu tinha esquecido de falar um montão de coisa quando eu falei no outro vídeo do primeiro trimestre. Eu esqueci de falar a parte que eu fiz todos os exames de sangue. Uma coisa muito importante, eu esqueci de falar. Eu fiz todos os exames de sangue para ver se estava tudo certinho. AIDS, sífilis, esses exames todos que a gente faz, exame de urina, exame de fezes, eu fiz tudo isso, é porque eu realmente esqueci de falar. Até hoje eu anotei tudo aqui que eu tenho que falar pra ver se eu não esqueço de nada. Algumas coisas aqui eu lembrei de anotar, não sei se eu lembrei tudo, né, mas já alguma coisa. Então, a melhor coisa que acontece nesse período é que acabam os enjoos. Nossa, maravilhoso! Acabam os enjoos. Mas nesse período da 13ª, 4ª, 5ª e 16ª semana, eu tinha vertigem. Tinha hora que eu tava fazendo comida ali, do nada eu sentia... Eu ficava tonta, parece que me dava uma moleza no corpo, que eu tinha que sentar na hora, como se a minha pressão baixasse. Então aconteceu isso e não parou. Desde o início da gravidez eu tava tendo isso, e nesse período geralmente as pessoas falam que acaba os enjoos, acaba a vertigem, mas comigo não acabou a vertigem. Sempre quando eu tava fazendo almoço, quando eu ficava muito tempo em pé, alguma coisa assim, aí acontecia de me dar esse cansaço, me dar essa moleza, e eu tinha que sentar até passar. Ou às vezes eu tinha que comer alguma coisa, botar alguma coisa na boca para poder eu melhorar. Eu não sei se a minha pressão que baixava, eu não sei, porque acabou que eu nem falei isso com a médica. Era para eu ter falado isso com a obstetra e eu esqueci de falar, mas depois passou também e acabei nem falando. Então, aí tem essa parte das vertigens. A barriga cresce muito nesse período. A barriga, assim, minha barriga já estava grande desde o início. Minha barriga, essa gestação, a minha barriga cresceu muito rápido. Dizem que na segunda gestação é como se o corpo ele tivesse uma memória, e a barriga como já teve a primeira gestação, então a barriga já vai e cresce mais rápido. E realmente, minha barriga, essa gestação cresceu mais rápido. Mas nesse período, realmente ela apareceu bastante minha barriga. Eu senti ela bem grande. Outra coisa muito boa que acontece nesse período, pelo menos comigo aconteceu, não é com todo mundo. Tem mulher que é mais sensível para sentir e outras que demoram mais. Tem mulher que só começa a sentir o neném mexer com uns 5 meses. E nesse período de 13 semanas, eu comecei a sentir cosquinha. Uma cosquinha bem leve, lá longe, bem fraquinha. Só que eu ficava na dúvida, será que realmente é o neném mexendo? Ou são gases? Aí eu ficava achando que era gases. Sempre aquela cosquinha, bem levinha, eu achava que era gases. Mas depois eu tive a certeza, depois que até os movimentos começaram a ficar bem constantes, eu sentia muito essa cosquinha. Então eu percebi que, isso não é gases, é o neném mexendo, já era o neném mexendo. Então com 13 semanas, eu já comecei a sentir essa coisa da cosquinha, do neném já dando aquelas mexidinhas dele. Mas não é com todo mundo que acontece, tá, gente? Tem gente que, igual eu falei, com 5 meses só que vai sentir, mas o certo mesmo é com 4 meses a pessoa já começa a sentir legal mesmo, neném mexendo. Outra coisa também que acontece é que eu consegui saber o sexo da neném. Com 16 semanas, a médica ela deu certeza que era uma menina. Não acontece com todo mundo também. Bolinha! Assim, eu tive sorte, porque geralmente é meio difícil descobrir
ter certeza nesse período do sexo. Às vezes a médica fica um pouco em dúvida, mas no meu caso ela deu muita certeza. É uma menina. Ela falou, não tem erro, é uma menina. Então eu dei sorte, a neném tava lá com as perninhas abertinhas e deu pra saber direitinho o sexo. Outra coisa, tem muita gente que fala que nessa época o peito, ele fica... O peito ele dá uma escurecidinha e tal, mas o meu eu não percebi nada, gente. Na realidade, até hoje eu não reparei. Eu já vou pro 6º mês e eu ainda não reparei, mas esse é assunto para outro vídeo. Já tô antecipando o assunto. Enfim, eu não reparei que o meu peito, a auréola escureceu nada. Eu não reparei nada disso. Pra mim tá tudo normal. Nem aquele tal do colostro que as pessoas falam que sai. Tem gente que começa a sair já um colostro. Comigo não aconteceu nada disso. Não saiu nada, ainda não saiu nada. Eu acho que comigo vai ser só pro final mesmo que vai acontecer esse tipo de coisa, porque até agora não aconteceu. O meu abdômen nesse período ele ficou também muito dolorido. Eu tinha muita dor no pé da barriga. Eu ficava até preocupada. Eu ficava, ai amor, será que... Falando com meu marido, ai amor, será que é alguma coisa séria? Porque eu ficava muito preocupada, porque eu tinha muita dor no pé da barriga. Aí a minha médica me deixou tranquila, ela falou que era normal, porque o meu útero estava crescendo muito. Esse período, então, que ele ia esticar bastante, então por isso que eu estava sentindo essas dores no pé da barriga, era normal. Aí eu fiquei tranquila. Depois melhora também. Eu tinha bastante dor no pé da barriga, nesse período eu fiquei com bastante dor no pé da barriga. Mas aí passa, depois melhora, pelo menos comigo melhorou. Uma coisinha chata. Uma coisa chata que começa nesse período e vai agora até o final, que não tem como escapar. É a hora de dormir, que é muito... Começa a ficar bem complicado na hora de dormir. A gente começa a ficar sem posição. E no meu caso, eu durmo com um travesseiro no meio das pernas, porque eu fico sem posição para dormir. E é nesse período que a gente começa a ficar meio incomodada na hora de dormir, a gente quer ficar dormindo com a barriga pro alto, mas é muito ruim dormir de barriga pro alto. Então eu comecei a dormir com um travesseiro no meio das pernas, e isso ajuda bastante. Eu não sei se acontece com todo mundo, acontece uma coisa muito esquisita comigo. Quando geralmente as pessoas falam que não é bom a grávida deitar pro lado direito. Bolinha, quietinha. É o padeiro, gente. Essa hora é o padeiro passando. Então, quando eu deito virada pro lado esquerdo, me dá uma dor horrível aqui. Um osso que a gente tem aqui na frente, embaixo do peito. Aqui, eu não sei se meu peito tá muito pesado e tá fazendo pressão aqui nesse osso. É o osso do externo que fala. Ele fica bem aqui assim, no meio. Então quando eu deito pro lado esquerdo, eu fico com uma dor horrível. Às vezes eu fico até chorando de madrugada, porque quando eu vou trocar de posição, eu sinto essa dor horrível. Uma dor horrível, às vezes eu demoro pra conseguir me mexer, virar pro outro lado, porque é uma dor insuportável que me dá aqui. Eu não sei porque acontece isso, gente, mas até hoje acontece. Acho que, não sei se meus peitos estão muito grandes, tá muito pesado e tá acontecendo isso. A questão do peso também, né? Comigo eu já comecei a pegar bastante peso desde o início. Eu não tive essa coisa de não engordar, eu tô engordando até demais. Só que o correto mesmo para muitas mulheres é nesse período começar a ganhar peso. Então, nesse período, muitas mulheres começam a ganhar peso, porque por causa do enjoo do primeiro trimestre, muitas mulheres não engordam. Aí nesse período que acabam os enjoos é que começa a cubilança mesmo, de verdade, e muita mulher acaba engordando. Acho que é isso. As coisas que eu anotei foram essas.
Eu acho que foi só isso que aconteceu. Questão de exames, eu não fiquei fazendo... Eu só fiz ultra mesmo nesse período, eu fiquei fazendo ultra. Eu não... Eu acho que eu tive uma ultra. Mas exame mesmo de sangue, não precisei fazer nada disso. Não precisa nesse período, é só mesmo a ultrassonografia. Nesse período também, a obstetra ela já começa a ouvir o coraçãozinho do neném. O pré-natal começa a ficar legal nesse período, porque aí você começa a ouvir o coraçãozinho do neném. Você já vai naquela expectativa que você sabe que você vai ouvir esse neném. O coraçãozinho dele tá batendo direitinho, se tá tudo bem. Porque você passa aquele mês todo naquela angústia, meio preocupada, porque nesse período ele não mexe tanto. Você sente, igual eu falei, eu senti bem devagarinho, mas muitas mulheres não sentem. Então, parte legal que a gente começa a ouvir o coraçãozinho do neném no pré-natal. Acho que é isso. Pelas coisas que eu me lembrei, foram esses os tópicos que eu tinha pra falar que aconteceram nesse mês. Então, eu vou terminar o vídeo por aqui, tá bom? Beijinhos e até a próxima. Tchau!